Chamaremos agora ele, que é engenheiro mestre em energia e meio ambiente, empresário em negócios sustentáveis e pioneiro em mecanismos sustentáveis, como carbono free, carbono seguro, carbono compensado, banco da árvore, entre outros. Esteve envolvido em projetos de sustentabilidade no COP8 de biodiversidade, São Paulo Fashion Week, Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, Eu Faço Cultura, entre outros eventos. Apresentamos o senhor Francisco Chay para falar sobre crédito carbono. Muito bem. Bom, primeiro agradecer ao convite da Letícia e todo mundo que está produzindo, os meus colegas que estão aqui hoje, né? Agradecer a vocês que estão aqui, fazendo a sua digestão aqui comigo. E vamos falar de um assunto que já se tornou relativamente popular. Eu digo relativamente porque todos os assuntos que nós estamos falando hoje ainda são assuntos que talvez ainda estejam assim com algum caráter de ponta dos assuntos que hoje a sociedade fala, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, significa muito para alguns e nada para um monte de gente também. Então, nós vamos falar especificamente dentro disso da questão que se fala e se vê em tudo quanto é lugar, que é o da neutralização de carbono. Isso se traduz na sociedade por uma série de selos, né? Aqui hoje nós estamos falando de eventos, então é muito comum que os eventos tenham uma série de selos, né? Já virou praxe que cada evento tem um selo que ateste ou que pareça atestar alguma coisa, né? Particularmente, né, eu estou nessa área de sustentabilidade de projetos, mecanismos desde 92, né? A gente criou um dos primeiros selos, que é esse que o apresentador falou aqui, que está ali no meio, chamado Carbon Free, né? Em 2005, né? E aí vimos como é que essa febre pegou, né? Não temos nenhuma pretensão aqui de dizer que criamos um mercado ou que criamos a mecânica dos selos, obviamente não. Na Inglaterra já se fazia isso, de alguma maneira. Mas de alguma maneira o grupo que eu liderava, a gente criou um mecanismo que era fazer uma correlação entre o que é um evento, uma atividade humana, e traduzir isso numa potencialidade de restauro florestal nativo. O que até então, curiosamente, não tinha nenhum vetor que impulsionasse que não fosse termo de ajustamento de conduta. Ou seja, é foto ou é o relógio? Desculpa. Então, e a partir daí surgiram, então assim, até 2005, pelo menos no Brasil, né, a não ser indivíduos que tivessem uma consciência ambiental, uma culpa ambiental elevadíssima, né, nós não tínhamos restauros florestais nativos executados de alguma maneira associada ao mecanismo econômico, né? E quando a gente criou isso, a gente não sabia que estava criando o primeiro também, não tinha nenhuma genialidade, era uma questão simplesmente do ocaso, né? E a partir daí surgiram vários no Brasil, e os que estavam fora do Brasil, que operavam tipicamente com créditos de carbono, os que eram relacionados à mudança climática, que operavam com créditos de carbono, que sobravam do mercado chamado Kyoto, acabaram vindo. Então, desses aqui que vocês estão vendo, né, alguns deles, os que não estão em português, alguns já estão no Brasil, operando de uma maneira ou de outra. Vou chamar a atenção nesse slide alguns aspectos. Primeiro, que a figura no meio, obviamente, é uma brincadeira, né? É uma figura que diz que esse tipo de selo não é a resolução para todos os males, né? Então está colocado ali um frasco que diz que nem antigamente, naqueles filmes americanos, esse filme agora, o último do Quentin Tarantino, resgata isso um pouco, que é aquela figura que vai chegando na cidade com os remédios, tal. No filme é um dentista, né? Mas ele vai chegando na cidade com os remédios, e aquele remédio cura todos os males. Então, esses selos não curam todos os males, e o que a gente tem que observar é o que eles trazem. E por que a gente tem que observar o que eles trazem? Porque o que parece ser uma coisa muito inocente e, entre aspas, muito legal, pode ser uma coisa nada legal e pode ser uma coisa nada inocente também. Então vamos analisar algumas afirmações para ao longo da nossa conversa, depois a gente retoma um pouquinho. Por exemplo, 100% carbon offset.
né? 100% alguma coisa, né? O que significa alguma coisa ter sua compensação, então o offset é a compensação, 100% feita. A gente vai conversar um pouco mais para ver se isso é possível ou não. Outra, ali em cima tem um que é clima legal, do lado dele tem um que fala de um sistema de compensação nacional. Ora, para você ter um sistema de compensação nacional, como se fosse um selo de um país, você tem que ter uma legislação para isso e uma regulamentação para isso, né? Não existem países que já têm isso. Então, o que esse selo está querendo traduzir é algo que, na verdade, não existe como sistema hoje. Outro aqui, ó. Easy being green. Vocês vão ver, pelo que a gente vai falar daqui a pouco, se é tão fácil ser verde assim como está colocado no selo, né? Outro, em dia com o planeta, né? Será que é tão fácil assim? Basta você ter um selo que aborde um aspecto, você pode alegar que você está em dia com o planeta. E quando você fala que está em dia com o planeta, que tipo de permissão você se dá para continuar atuando a partir daí? São uma série de coisas. E essas coisas, curiosamente, passam batido quando a gente olha. Muitas vezes a gente só olha e fala assim, que bacana, né? Mas o que aquilo ali está querendo traduzir para a sociedade, às vezes até psicologicamente para a gente, é muito perigoso, né? Se a gente não observar com calma. Outro ali, ó, que é bem comum no Brasil, evento neutro. O que significa neutro? Zero carbono. O que significa o zero nessa história, né? Até chegar à neutralização do carbono, que é o mais comum. E esse aqui abaixo, que vocês estão vendo que é uma tela de computador, é um que a gente ajudou a criar há uns anos atrás. Ele chama Banco da Árvore e é local. Ele é aqui, inclusive, a sede dele é aqui em BH. Isso aqui comigo normalmente não funciona aqui. Uma outra observação, né? E obviamente que uma fala, que é uma fala de 20 minutos, é uma fala mais de provocação do que de conteúdo. Na verdade, vou provocar a dúvida em vocês para que vocês pesquisem depois, para ver se o que eu estou falando tem sentido ou não, né? Então, assim, a premissa aqui, não acreditem em nada do que eu estou dizendo, mas se deem a possibilidade de duvidar, né? De duvidar de tudo, inclusive do que eu falo, né? Aqui temos um certificado internacional de compensação de emissões, a dita neutralização, né? Será que quando eu vejo esse certificado, né, que normalmente tem um caráter oficioso, impressionista, etc., né, eu tenho ali no meio o nome de um evento e eu vejo ali uma quantidade de toneladas, será que todas as informações que eu preciso, mínimas, para acreditar que isso aqui realmente acontece e que tem algum efeito, estão nesse certificado? Essa é uma outra característica que a gente sempre tem que olhar. E esse certificado, por exemplo, vocês estão vendo, eu tirei da internet, não é nenhum segredo, é extremamente público, né? Outro certificado do Rock in Rio. Veja bem, não estou falando nem mal nem bem de nenhum, estou apresentando modelos para que a gente possa refletir junto, né? Outro certificado, também tem o nome de um programa em cima, ele atesta certificado, aí ele tem ali umas informações que se refere a uma normatização, né? Quantifica e ainda tem esse logo que até hoje em dia eu não consegui entender exatamente o que isso faz, porque o meu celular nunca funcionou. Essa coisa de ler, que o celular lê ali aquela coisa e abre alguma coisa. Enfim, não sei para que serve isso, mas um outro modelo, né? Um outro. Usa o termo certificado de sustentabilidade, que é um nome genérico que pode significar uma série de coisas. Aí no meio ele se refere, tem um selo, se refere a uma empresa, né? Dá uma quantificação, né? E ali apresenta as coordenadas de onde estão as árvores. Quer dizer, em tese, qualquer pesquisa no Google Earth pode identificar se isso existe ou não existe, né? E aí tem um cidadão que assina, por acaso sou eu, mas enfim, um outro modelo, que também está sujeito a uma série de críticas. Por exemplo, eu fui criticado em relação a isso aqui, pelo nome sustentabilidade. Realmente o nome é abrangente e pode significar mais do que simplesmente essa ação significa, né? O que a gente tem que se perguntar é que tipo de instrumento você tem que utilizar para que você provoque alguma reflexão ou algum resultado aonde você está utilizando. Porque também é outra coisa, não adianta nós sermos extremamente precisos, fazermos um certificado de 10 páginas e entregarmos para alguém
e aquilo ali o cara guarda em algum lugar que não sabe nem o que fazer, né? Isso aqui não adianta, eu apanho lá. Existe um nome, né, que eu ainda não sei como é que a gente vai traduzir em português, né? A lavagem de dinheiro vem também de uma expressão parecida, né, que é o money wash. Existe o greenwash, né? E o greenwash, na verdade, nos últimos anos eles têm a reflexão sobre o greenwash, né, que seria a lavagem do verde, né, do pacote de verde em cima dos eventos. Ele vem evoluindo significativamente, né? É típico nessa área que algumas organizações se dediquem a isso, né? Assim como existe, eu estava comentando, né, Elise, quando a gente estava vindo para cá, hoje existem os coletivos, né? As pessoas se unem, 2, 3 pessoas, e montam um coletivo para alguma coisa, né? Em tese, as entidades do terceiro setor são assim também, né? E existem entidades do terceiro setor que estão sendo montadas, conjuntos de pessoas estão sendo montadas e que já estão atuantes para olhar pela sociedade em relação a isso. E por que existe isso? Porque existe o número de selos ambientais que eu mostrei há pouco é imenso, e para o cidadão comum que não tem ligação direta em relação ao tema, às vezes é muito difícil que ele consiga fazer a reflexão sobre aquilo, se aquilo é bom ou se é ruim. Então alguém está fazendo isso por ele e se dedicando a isso como uma área de especialidade, né? Tipicamente, essas organizações elas se baseiam no que hoje está estipulado como os 7 pecados do greenwash, né? Ou aquilo que você não deveria fazer para que seja reputada, que a sua ação não seja tão boa quanto ela parece. Isso aqui eu acredito que esse material vai ficar para vocês podem pesquisar isso, mas dentre os 7 pecados, 2 deles especificamente falam da dificuldade de transparência, quer dizer, de você conseguir entender o que significa exatamente aquela certificação ambiental, aquela compensação de emissões, isso e o outro é você tentar se alavancar a partir de uma coisa que não é precisa. São 2 coisas diferentes, né? Uma coisa diz respeito à precisão, a outra é como é que você usa isso em relação ao seu mercado. Infelizmente, não só no Brasil, mas também no Brasil, aqui nós temos uma tradição que ela é positiva e negativa, que é assim, e nesses 20 e poucos anos nessa área pode dizer bem claramente, quando a gente vai imaginar um projeto, vamos dizer uma corporação, existem basicamente 2 tipos de porta de entrada para você conversar um projeto de sustentabilidade. Existe a porta de entrada quando a empresa praticamente não mexe com sustentabilidade e ela tem um cidadão que é um gestor ambiental na empresa, que é tipicamente aquele cara que fica na empresa para cuidar dos problemas ambientais. Então ele cuida dos problemas de licenciamento ambiental, quando surge uma multa, né? E a empresa toda tem naquele cidadão ou naquela cidadã uma pessoa que só gasta dinheiro na empresa, né? Seria muito bom se ele não existisse, se não houvesse esse problema, mas todo mundo tem que ter. É meio que nem todo mundo pensa para advogado e consultor, né? Ninguém gosta, né? Principalmente quando o resultado já passou, né? Essa é uma maneira de entrar. Existe uma outra porta de entrada que é ligada à empresa, na sua identidade máter, que a gente chama, né? E aí, isso aí está ligado ao estrategista, ou ao conjunto que faz a estratégia da empresa, isso também vale para um país, ou quem olha para a marca e como essa marca está no mercado, ou seja, a equipe de marketing. Na equipe de marketing, né, e no campo da estratégia, os projetos de sustentabilidade são vistos como investimento, e como investimento eles são reputados como algo que tem que dar retorno. Investimento tem que dar retorno, e aí que os excessos acontecem, né? Porque aí se mistura algo que tem que ter um sentido exato para a sociedade com algo que tem que ter um sentido objetivo de rentabilidade, né? E aí que os 7 pecados são cometidos, e esses selos todos podem ou não se tornar uma grande confusão. Bom, colocado isso, uma das reflexões que a gente tem que fazer, obviamente, é o que é sustentabilidade. Sobre que conceito de sustentabilidade nós vamos pautar as coisas que estamos olhando e fazendo. E cabe ressaltar que não existe apenas um conceito de sustentabilidade.
Então, assim, uma tarefa que todos nós aqui temos que ter é estabelecer um conceito que consiga se comunicar com os outros, mas que tenha sentido para você. Agora que a gente estava voltando do almoço, por exemplo, a gente estava falando do conceito de qualidade de vida. Também não existe um só. Tem gente, e cada um vive a sua vida, ainda que tenha que se comunicar com os outros, que acha que qualidade de vida é ter dinheiro. Tem muito dinheiro, tem muita qualidade de vida. O resto se compra ou se vende. Tem gente que pensa assim. E não é pouca gente, né? Tem gente que tem muito dinheiro e pensa assim, tem gente que não tem dinheiro nenhum e pensa assim, pensa exatamente igual. Tem gente que acha que está nesse mundo para ser usuário, então o que tiver à disposição eles vão usar. É uma maneira de ver, né? E tem gente que acha que nós fazemos parte de uma coletividade e o meu eu tem que se comunicar em relação aos outros em função de quem está do meu lado, de quem veio antes e de quem vem depois, que é o conceito mais comum que baliza os conceitos de sustentabilidade, né? Sim, vou correr, eu gastei muito no começo. Então, o mais básico de sustentabilidade é se preocupar com quem vem depois, sem abrir mão do que estamos agora. Mas vale a pena observar também rapidamente que isso não significa única e exclusivamente aquela figura mítica ali da esquerda que parece um rascunho do Woodstock, né, e uma menção ao Seixas, né? Não necessariamente é isso. Aliás, não é só isso, com certeza, né? Sustentabilidade é resolver o problema aqui de baixo, ó, quem está ali, ó, no meio do lixão, né, e tem uma renda familiar individual de R$1.000 e não consegue ter essa renda fora do lixão. Aí você encerra o lixão, bota esse cara na rua, emprega ele por 300 e acha que resolveu o problema dele, que ele está feliz e contente. Sendo que antes ele trabalhava a hora que queria e agora ele vai ter que ter um chefe. Isso é um problema de sustentabilidade. Todo mundo conhece a questão das compensações de emissão, que estamos falando em relação ao próprio problema. Então, nós sabemos que a concentração de gás de efeito estufa, traduzido em CO2, aumentou verticalmente depois da Revolução Industrial. Não vou entrar no que é o efeito estufa, porque aquele que todo mundo conhece, né? Ou seja, rapidamente falando, a situação está indo para o buraco. O conceito no qual se baliza a concentração, e agora eu vou ter que chegar aqui porque eu esqueci minha caneta, é que se de um lado eu emito, do outro lado eu consigo sequestrar. E eu consigo fazer uma espécie de balanço em relação a isso, né? Emito de um lado com a atividade humana e sequestro do outro, não é isso? Então vamos ver uma coisa. Para eu fazer esse balanço de emito do lado e sequestro do outro, a primeira coisa é que eu tenho que conseguir dimensionar isso. Então a primeira coisa que a gente tem que dimensionar num projeto desse é o quanto eu estou emitindo de uma atividade. O quanto eu estou emitindo significa pegar as principais ou todas as atividades de uma determinada ação humana, no caso que a gente está falando aqui de um evento, e conseguir traduzir isso em tonelada de CO2 equivalente. É possível? Vou lhes dizer, com integralidade, não. Por quê? Vou dar um exemplo típico de evento. A gente, acredito que tomou parte aqui, mexe com o evento ou sabe que está num evento de eventos, né? Eventos são feitos assim: planejamento, execução e depois a gente vai ver o que deu. Não é assim todo evento? Né? Entre o planejamento e a execução, uma série de coisas acontecem. E depois, na apuração, você descobre coisas que na execução você não tinha visto ainda. Em que momento o selo aparece no evento? Ele aparece antes e durante. Para ele aparecer antes e durante, você tem que ter uma garantia de que aquilo que foi reputado vai ser compensado. Para você ter essa garantia, a única maneira é você fazer o evento, levantar todas as informações e fazer o cálculo. Isso, socioeconomicamente, é impossível. Ninguém quer fazer isso. Então, o que todo mundo faz? Planeja o evento antes, faz o inventário baseado no planejamento, compensa ou neutraliza baseado no planejamento e depois fica para a história. É o que todo mundo faz. Então, aí já tem um buraco. Outra, nem todas as atividades urbanas você consegue reputar especificamente. Por exemplo, hoje veio uma meia dúzia de pessoas de avião. Se um desses não tivesse vindo, já mudaria a conta, né? Se alguém na última hora, em vez de vir de avião, vem de carro, muda a conta. Se aquele cara tem um carro flex, vem um carro de etanol, muda a conta. Se ele pega uma carona com mais 20 pessoas ou não, muda a conta. Vou dar um exemplo. Se essa energia aqui está sendo gerada por um gerador auxiliar, ou se ela está vindo da rede, muda a conta. Isso muitas vezes você sabe na hora, e às vezes você nem tem como saber. Isso aqui poderia ser um shopping center. Para individualizar isso aqui, a gente tem que falar com o gestor do shopping center, que não quer te dar informação, porque isso aqui não é problema do shopping center. Então, tudo isso é para dizer,
essa conta não é perfeita. Ela não é perfeita nem em método, nem em processo, nem em informação. Existe um lapso. Então, o resultado final, ele também não é perfeito. Ele aponta para algo, é uma iniciativa. Então, ele tem um método, existem métodos para fazer isso oficiais, existem horizontes de contabilidade, fatores oficiais, mas você tem que trabalhar com uma margem de segurança. E se trabalhar com uma margem de segurança significa mexer no orçamento. Você põe 20% a mais, você custa 20% a mais, né? E por último, um aspecto muito importante que é o seguinte: você tem que avisar tudo o que você fez, porque se você esconder essa conta, babau, né? Aí você pode fazer, você se permite fazer o que quiser, né? Quando se fala de neutralização, o que vem em mente, né? Pelo menos as boas práticas de neutralização, o que elas fazem? Elas trabalham nos 3 R's, que podem ser R, 5 R's, que é o reuse, reduza, reutilize, blá 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 blá. E o que você não conseguir trabalhar, você compensa ou neutraliza. Essa é a ideia. Normalmente, boa parte dos eventos não tem condições de trabalhar nos 5 R's antes de neutralizar. Então também aí existe uma projeção, né, e uma dificultação em relação a isso. Num sentido amplo, o que é uma ação compensatória? Compensação é quase qualquer coisa. O conceito francês de compensação aponta para a compensação é tudo aquilo que possa ser feito para te agradar em função de alguma coisa que eu te fiz para te desagradar. Então, vou dar um exemplo clássico, apesar de ele ter um show de funk. Uma possibilidade, olha, eu estou aqui nesse bairro, eu gerei um baita de um trânsito para fazer esse evento, e para compensar isso a gente vai patrocinar um show de uma banda de funk aqui. Isso é uma compensação. É um tipo de compensação. Alguns vão achar ótimo, outros vão achar descabido, mas é um tipo de compensação. Ou seja, compensação é uma regra combinada entre partes. Basicamente é isso. E ela se baliza nesta questão da combinação, né? Voltando ao nosso tema, que é a compensação de mudanças climáticas ou emissões de gases de efeito estufa, na atividade humana só se descobriu 3 maneiras de fazer isso. As primeiras 2 têm a ver com sequestro geológico, ou seja, numa você injeta carbono em reservatório de petróleo, na outra você injeta carbono em reservatório de gás ou de carvão, e a terceira maneira é plantando florestas, né? Há que se observar, obviamente, que se essas florestas forem plantadas para serem abatidas, você não está mantendo o carbono no solo, está simplesmente brincando com a troca, né? Então, se você plantar pinos ou eucalipto e for cortar isso daqui a 7 anos, tudo que você plantou você vai utilizar em algum processo que no final ou vai parar numa caldeira ou vai parar num aterro, e aquilo ele volta para a atmosfera. Então, nós estamos falando de florestas nativas, restauro florestal nativo, que permanece, né? E de fato, achando que isso aqui é um apontador, de fato é a única maneira que nós conhecemos 100% segura, porque essas maneiras de sequestro geológico ainda são muito recentes e ainda estão fazendo medições de quanto isso vaza ao longo do tempo. E a gente precisa de pelo menos mais 50 anos. Então a única maneira 100% segura que nós conhecemos é plantar floresta nativa. Quem que é o grande risco para a floresta nativa? Nós mesmos, né? Então nós somos a única maneira que a gente sabe, o único risco que a gente tem somos nós mesmos e desastres naturais que eventualmente acontecem. Opa, agora é a parte mais emocionante. Isso aqui é o estado de vocês, né? Nós estamos falando de floresta nativa, essa é a situação que a gente tem hoje. O conhecido norte ou nordeste do estado de vocês está no processo de desertificação por desmatamento de floresta nativa. Então, assim, o estoque do estado, né, é bem significativo para restauro florestal, né? Aliás, bem necessário, a não ser que nós queiramos ter um deserto do Saara em 50 anos para atividades turísticas inóspitas, né? Vosso estado, não muito diferente do resto do Brasil, é tetracampeão de desmatamento em Mata Atlântica, né? Hoje tem um remanescente de aproximadamente 10%. Nós não temos o resultado do campeonato desse ano, porque ele sai tipicamente na semana que vem, na Semana do Meio Ambiente, né? E até o ano passado, o pessoal que faz o mapa do remanescente me dava antecipadamente, esse ano eles não quiseram me dar para saber o que eu ia mostrar aqui. Mas de qualquer maneira, temos aí um sensibilizador significativo, que chega até nós
De qual maneira? Nós estamos na cidade. Chuvas estranhas, em períodos estranhos, em volumes estranhos, veranicos, invernicos, é assim que chega até a gente, né? Que a gente começa a perceber isso. Então, tendo que pular rapidamente, isso é uma opinião muito própria minha, né? Nota 0 para neutralização. Neutralização, o nome aponta para algo que é impossível, né? A precisão no processo desse, para se dizer neutro, é indeterminável, é impossível se determinar para a gente poder dizer que algo é neutro, né? A sincronicidade é enganosa. Para a Mata Atlântica, a gente precisa de 37 anos para estabilizar a mata, para poder dizer agora essa mata pegou efetivamente e chegou no estoque de carbono que a gente projetou no projeto lá atrás. Ou seja, esse evento aqui de hoje, as árvores que estão sendo plantadas hoje, elas vão chegar a sequestrar o carbono que foi dimensionado aqui como dinâmica estável daqui a 37 anos. Então, como é que eu posso dizer que esse evento está neutro, né? E por último, ela tem esse efeito do paradoxo de Bryce, que é um efeito assim, eu estou acabando, juro, que é o efeito do trânsito, né? O paradoxo Bryce, que é um matemático alemão, ele fez uma análise para trânsito e descobriu que vale para outras coisas na sociedade humana principalmente, que é o seguinte: ele analisou quando você vai fazer uma duplicação de uma avenida, qual que é o efeito psicológico daquela duplicação da avenida na cidade. As pessoas se predispõem a sair mais de carro e comprar mais carro porque a avenida vai ser disponível. Ou seja, quando a avenida é pensada e planejada, normalmente ela não considera esse tipo de efeito. Então é muito comum, quando uma avenida é inaugurada, o trânsito já está travado. Esse chama efeito de Bryce, né? Aqui é a mesma coisa. Quando você fala que um evento é neutralizado, o que alimenta psicologicamente para a gente? Está resolvido, posso emitir de novo. E de novo, e de novo, e de novo, né? Numa conta que não é precisa, né? E o nosso aquecimento global aumenta, aumenta e aumenta. Então é por isso que nós destacamos a ideia da neutralização. O que o mecanismo de neutralização tem que ter, mesmo como neutralização? Ele tem que ter ligação com a estrutura governamental, ele tem que conversar com o setor empresarial e ele tem que conversar com os representantes da sociedade, aqui apontados como terceiro setor. Isso é a chave para a gente conversar sobre sustentabilidade, sobre qualquer conceito que a gente esteja falando, né? Que pode dizer que um evento é verde. Um exemplo que a gente faz, mas não somos só nós que fazemos, é quando a gente vai dimensionar, por exemplo, uma floresta para ser colocada, fazer um mapeamento preciso de uma região, onde tem floresta, onde não tem, onde foi tirada, quando foi tirada essa floresta, transforma isso num mapeamento preciso para uma cidade, onde tem floresta, onde não tem floresta, onde tem curso do rio, onde essas florestas seriam protegidas por lei, até chegar no mapeamento preciso de uma propriedade, onde deveria ter floresta, onde não tem floresta, onde é protegido por lei, aonde ele pode registrar isso em cartório, aonde ele registra no registro da propriedade, ao ponto em que isso aqui não seja controlado por quem fez, seja controlado por todo mundo que queira olhar. O poder de denúncia de um desmatamento florestal não é de um indivíduo, não é do dono da propriedade ou de uma entidade, é de toda a sociedade. Então, chegando ao fim, eu espero ter pelo menos induzido vocês a pensar, né, no aspecto da compensação de uma maneira ampla, na qual o que vale é o acordo, o que vale é o que é proposto, o que vale é aonde se baliza, e fazer com que vocês busquem para ver se é isso mesmo que eu falei e procurem entender em cada selo, em cada produção de evento, para onde isso está sendo levado, o que isso quer dizer, o que tem a ver. Não tem nada de errado, aliás, vou fazer uma última afirmação, não tem nada errado um evento ganhar dinheiro porque ele é verde, ou uma pessoa ganhar dinheiro porque ela trabalha com sustentabilidade, espero, né? Porque eu também quero ganhar um. Mas enfim, por que não tem nada de errado? Porque é uma atividade humana como qualquer outra. O que tem de errado é as pessoas fazerem isso falsamente e ganharem dinheiro dessa maneira. Por quê? Porque esse arcabouço da sustentabilidade, ele é ético por natureza, ele é moral por natureza, né? Quem trabalha com isso não é missionário, não é pastor, não é melhor do que ninguém, mas está trabalhando numa coisa que é muito séria e que diz respeito a todos, né? Então isso tem que ser observado, eu creio, por todo mundo. Tá bom? Muito obrigado, gente. Boa tarde.
Meu nome é Tamara. A minha pergunta é a seguinte: essa questão da compensação, ela hoje conta só com a boa vontade, né, do setor do empresário, da empresa, ou já tem um embasamento legal, uma exigência legal para isso? Não, ou sim, dependendo do que você perguntou. Existe vários níveis de estruturação. Existe procedimento para execuções voluntárias. Existe uma série de procedimentos que podem ser adotados para execução voluntária. Existem obrigações pontuais no Brasil. Quer dizer, por exemplo, eu não gosto de citar porque parece que eu estou defendendo um lugar em torno de outro, mas, por exemplo, em São Paulo, todos os eventos realizados em espaços municipais precisam compensar suas emissões. Forçosamente, o evento não se realiza. Aí a gente pode imaginar, pô, isso é muito bom. Não é muito bom, porque se você for ver como está colocado que isso tem que ser feito lá, é uma grande porcaria, né? Porque assim, por exemplo, para dar uma nuance da dificuldade disso, a gente acabou de falar de floresta, não é? Aí fala assim, então tudo bem, eu fiz um evento aqui no Paço Municipal, eu dimensiono, faço a conta de alguma maneira, apresento para a prefeitura e falo, vou reflorestar em Confins. Para dar um exemplo aqui de BH, a prefeitura tem condição de mandar alguém para verificar o tipo de restauro que eu vou fazer em Confins? Não tem. Em São Paulo também não tem. Eles não têm gente nem na Secretaria do Verde para analisar se o inventário foi feito de maneira correta. Então, tipicamente, é uma iniciativa que poderia ser muito boa, ela é feita com bom coração, espero, né, porque é público, sei lá, mas enfim, mas o resultado é estranho, né? Esse é um tipo de obrigação que existe. Existe um outro tipo de obrigação que é setorial, quer dizer, todo mundo do meu setor já fez, e eu não fiz, e agora? Então todo mundo está enquadrado num tipo de qualidade setorial e eu não estou. É uma obrigação, de uma maneira. E existe a oportunidade, que é o primeiro que faz de um setor. Existe uma outra situação que é um setor que não tem nada a ver com esse assunto e não vai fazer. Eu sempre gosto de dizer esse exemplo, talvez às vezes tem alguém aqui do setor de pregos, vai ficar bravo comigo, mas o que tem a ver prego com esse assunto? Vai ter a ver, tem uma série de coisas que tem a ver, mas no momento, né, quem trabalha com isso é muito pouco sensível a isso. Então você não vai conseguir mobilizar. Ele tem um produto de baixo valor agregado, se você colocar alguns centavos a mais, ele não consegue vender. Então ninguém vai fazer. Ou o setor entra como um todo, ou vai ser o último da fila a entrar. Então são essas situações que a gente tem hoje na sociedade. Eu prefiro a voluntariedade. Eu prefiro aquele que entra porque quer e ganha muito porque entrou legal. Esse é o que eu imagino.